Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês já sabem, a novidade é que toda semana a gente tem um tema novo. E semana passada o vídeo foi sobre como comprovar o tempo de contribuição. Devido ao grande sucesso, resolvi essa semana gravar para vocês explicando certinho como que funciona a contribuição ao INSS. Então esse vídeo de hoje serve não somente para quem é contribuinte individual ou facultativo, mas também para quem é empregado, até mesmo doméstico, porque muitas vezes você precisa recolher o próprio INSS, ainda que o empregador tenha recolhido uma parte. Então, muitas vezes você precisa complementar e sobre tudo isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Mas antes do conteúdo, se você me assiste do YouTube, peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos para que todo mundo fique por dentro de tudo que acontece na Previdência Social. E se você me assiste do Instagram, peço que você curta esse vídeo, salve e também envie para todos os seus amigos. Relembro vocês os meus cursos, aqui na descrição do vídeo tem o link para você acessar se você estiver vendo no YouTube, ou lá no Instagram tem o link lá na bio. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Lopes, eu sou advogada, sou especialista em direito previdenciário e estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. Então, pessoal, a primeira coisa a ser verificada é de quem é a obrigação de pagar INSS. Eu reforcei isso muito na semana passada quando falei de tempo de contribuição. E agora, quando você efetua o próprio recolhimento, se você for o responsável pelo recolhimento, você não pode efetuar nenhum recolhimento em valores abaixo do salário mínimo. Então, o salário mínimo agora em 2021 é R$ 1.100. Você não pode efetuar uma contribuição para o INSS baseada numa base de cálculo de R$ 1.000, de R$ 500. Porque isso não vai contar nem para tempo, nem para carência, não conta para nada. Então você precisa efetuar o recolhimento sempre no mínimo, no valor de um salário mínimo. Se você é contribuinte individual ou facultativo, tem algumas alíquotas que você precisa observar em relação ao pagamento do INSS. Como facultativo, você pode pagar 20%, 11% ou 5% do INSS. 20% você aposenta por tempo de contribuição, por idade, recebe todos os benefícios e pode escolher a base de cálculo. Então, se você quiser contribuir com valores a mais que um salário mínimo, você precisa sempre pagar 20%. Se você é contribuinte facultativo e decidiu pagar 11% do salário mínimo, é sempre salário mínimo e você não pode pedir aposentadoria por tempo de contribuição, a não ser que você complemente essa diferença para chegar em 20%. E a terceira opção é como facultativo baixa renda pagando 5%. Essa questão dos 5% é somente para quem é facultativo, ou seja, não trabalha, não exerce uma atividade remunerada e tem uma baixa renda. Sendo assim, você precisa fazer cadastro no CRAS, comprovar a baixa renda para poder então contribuir sobre 5%. Nesse caso também você não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. E se quiser aposentar por tempo de contribuição, precisa complementar a diferença de 5% para 20%. E da mesma forma, o contribuinte individual, você pode pagar 20% se quiser escolher a base de cálculo e quiser aposentar por tempo de contribuição. Pagando 11%, você não pode aposentar por tempo de contribuição, somente por idade e os outros benefícios do INSS. Só que nesse caso é sempre um salário mínimo. Para aposentar por tempo, precisa complementar. E por fim, se você for lá e pagar 11% sobre R$ 2.000, que é muito mais que o salário mínimo atual, você vai perder toda a diferença da contribuição, tudo que você pagou além, porque como eu disse, é sempre limitado a um salário mínimo. Se você é empregado de alguém, tem carteira assinada ou trabalha como doméstico, é necessário observar em qual época que você precisa comprovar o tempo de contribuição. Se for antes da reforma da Previdência, bastava um simples recolhimento, um único dia de trabalho, que já contava o período todo para carência, e para tempo de contribuição contava como um único dia. Já após a reforma da Previdência, precisa ter um cuidado enorme, pelo seguinte: a reforma foi aprovada em novembro de 2019 e desde então é necessário, para contar tanto para tempo de contribuição quanto carência, que o recolhimento tenha sido efetuado no mínimo no valor de um salário mínimo. Então, se você trabalha meio período, recebe meio salário mínimo. Se você trabalha apenas 7 horas e recebe proporcional a essas 7 horas. Se você trabalha apenas alguns dias da semana ou algumas horas e não as 8 horas, o que faria você ter direito, então, a um salário mínimo, se o valor da base de cálculo for menos que um salário, você precisa complementar para chegar no mínimo no valor de um salário mínimo. Isso acontece então após a aprovação da reforma da Previdência. Você precisa ter muito cuidado.
E como que você calcula a diferença? É necessário você acessar o site da Receita Federal através do Sicalc. E lá você consegue fazer essa guia. Porém, se você for pagar em atraso, os juros e correção monetária você tem que fazer de forma manual. E aí que está a maior complicação, porque o site não faz para você de forma automática. Se você colocar ali que o valor do recolhimento é R$50, vai sair R$50. Só que vai estar faltando os juros e a multa. E isso pode fazer com que a contribuição que você precisa efetuar não seja considerada porque vai continuar abaixo do salário mínimo. Tem que ter muito cuidado. Isso é inclusive algo que o governo deveria melhorar, utilizar outra forma de cálculo para facilitar para os brasileiros que querem contribuir, complementar, mas não sabem fazer o cálculo. Até aqui para o escritório, quando a gente vai fazer os cálculos, a gente precisa analisar o valor da multa, o valor dos juros, precisa utilizar a tabela Selic. Então é difícil de fazer, só que é necessário. Então precisa ter cuidado, verifique se tem alguma contribuição lá atrás que deve incidir juros e multa para você já efetuar o pagamento. Para você efetuar o pagamento sem juros e sem multa, você precisa efetuar a complementação até o dia 15 do mês seguinte. Então agora a gente está no mês de junho. Em 15 de julho você precisa pagar a diferença referente a junho, tá bom? Isso é importante também caso você tenha começado a trabalhar naquele mês, ali na metade do mês, por mais que o seu salário base ali combinado com o empregador seja mais que um salário ou um salário mínimo, naquele mês de início você efetuou a contribuição em valores inferiores. Ou então quando é o mês da rescisão, se você não arranjou um outro emprego logo em seguida, pode ser que o valor da contribuição seja inferior a um salário mínimo. Também nos dias em que você não vai trabalhar e esse dia é descontado, né, do seu salário. E aí pode ser então que tenha essa redução e no valor final que você vai receber do empregador, a base de cálculo seja menos que um salário mínimo e será necessário complementar. Como que você analisa essas informações? Você precisa acessar o CNIS, lá no Meu INSS, o seu extrato previdenciário, e vai ter ali o indicador, contribuição inferior ao salário mínimo, tanto para contribuinte individual, quanto facultativo, quanto empregado. Todos esses, após novembro de 2019, precisa complementar. Antes de novembro de 2019, empregados não precisam se preocupar, nem doméstico, mas contribuinte individual e facultativo precisa sim complementar. Essa situação tem dado o que falar pelo seguinte: muitas pessoas tiveram um contrato de trabalho suspenso nessa pandemia e aí não recebeu o salário da empresa e por isso não teve recolhimento de INSS. Outras situações, a empresa pagou apenas uma parte do salário do empregado, às vezes pagou 50%, 30%, vai depender do acordo que foi feito, diminuiu as horas trabalhadas, não sei. Pode ter acontecido várias situações que foi combinado com o empregador, o governo pagou uma parte, que foi o auxílio emergencial, e a outra parte a empresa paga. Somente sobre a parte da empresa que incide o INSS, e por isso pode ser que a sua contribuição esteja abaixo de um salário mínimo. Aconteceu hoje aqui no escritório de um cliente que acreditava que estava contando para fim de tempo de contribuição e já chegou no escritório achando que ia aposentar. Mas não, precisa primeiro complementar todas as contribuições desde lá de trás, no período que o contrato dele ficou suspenso, para poder contar então esse tempo para fim de carência e tempo de contribuição. Então a primeira dica, se for essa sua situação, regularize o mais rápido possível para parar de correr juros, né? A segunda dica é, tente efetuar esse recolhimento logo no mês seguinte, até o dia 15, porque assim você não paga juros nem multa. Terceira situação, verifique se compensa. Às vezes você contribuir mais para frente é melhor do que pagar os valores lá de trás com juros e multa, e somente um planejamento, uma simulação é possível responder para você. Quarta dica, não gere as guias sozinho, a não ser que você tenha certeza sobre isso lá no Sicalc, porque tem juros e multa e o site não calcula automaticamente qual que é o valor dos juros e da multa. Então consulte alguém que seja especialista para fazer esses cálculos para você. Aqui o escritório a gente está à disposição, mas pode ser que na sua região tenha alguém que seja especialista para calcular. Então não vai em qualquer lugar, nem vai no INSS, que também não é lá que gera essas guias, é lá na Receita Federal e não sei se está aberto aí na sua cidade.
Você pode buscar também um contador. Às vezes ele consegue fazer essa guia para você com juros e multa e vai dar tudo certo. O importante é, antes de pedir qualquer tipo de benefício, não só aposentadorias, hein? Se você for pedir auxílio doença, se você for pedir aposentadoria por invalidez, salário maternidade, tudo isso precisa estar certinho, regularizado no mínimo no valor de um salário mínimo para ser considerado. Se for menos que isso, não conta para nenhum benefício. Então o vídeo de hoje é um resumo para você ficar esperto, para você entender o que precisa ser feito, mas cada caso é um caso e você precisa buscar alguém que realmente possa te ajudar sobre toda essa situação. O importante é que agora eu consegui te trazer a informação para você ficar atento sobre tudo isso que pode dar problema. Então na quinta-feira eu deixo para vocês lá no meu Instagram um resumo por escrito, você vai conseguir analisar, salvar ali todas essas informações que a gente está conversando hoje. E na sexta-feira, live ao vivo aqui no YouTube, respondendo algumas dúvidas e trazendo mais novidades para você. É nossos 15 minutinhos de sexta que eu fico ao vivo respondendo a todo mundo que está aqui no YouTube. Relembro vocês que não é uma consultoria jurídica não, viu? Cada caso é um caso, precisa ser analisado com detalhes, os cálculos precisam ser feitos, analisar tempo, carência e tudo mais. É impossível fazer isso ao vivo, ainda que eu quisesse. Mas a intenção é realmente ajudar e responder ali algumas dúvidas pontuais que podem ajudar várias pessoas que também vão estar assistindo. Vejo vocês então sexta-feira, meio-dia, e na próxima quarta também, meio-dia, eu vou estar aqui com vocês. Até mais!